O que fazer se você nasceu sendo um animal inofensivo que é incapaz de revidar a altura? Correr e se esconder? Não, este é o caminho dos fracos. O caminho dos fortes é fingir ser um animal do qual todos têm medo. Não só fingir, mas literalmente se transformar nele. E os animais sobre os quais falaremos hoje são muito bons nisso. Hoje, você ficará sabendo como é o monstro Frankenstein do mundo dos insetos, como os pica-paus dançam muito bem a dança das cobras, porque as corujas podem chiurear e os morcegos zumbir em resposta a elas, e o que um caranguejo, um leopardo e uma borboleta têm em comum. Esta é a mosca das flores. As moscas das flores são insetos dípteros que variam em forma e cor dependendo da espécie. O comprimento também varia, de 4 a 25 milímetros. Mas o mais importante aqui não é o tamanho, claro, mas a capacidade de usar sua aparência. Sabe-se que a maioria das moscas das flores adultas imita vespas e abelhas. E não só com o corpo listrado de amarelo e preto, mas também com o abdômen pontudo. Algumas apresentam até mesmo longas antenas. Resumindo, tudo como deveria ser. Esse tipo de mimetismo é chamado de enganoso. Essencialmente, as moscas das flores são fisicamente incapazes de morder ou picar, mas mesmo assim elas parecem e agem como insetos que picam. E se você precisa se proteger de predadores, isso funciona perfeitamente. Algumas moscas das flores escolhem uma espécie específica para imitar, como abelhas europeias ou mamangabas. Mas algumas não perdem tempo se especializando e se parecem com vespas e abelhas genéricas. O bicho é listrado? Então pica. Não se aproxime. É óbvio que existem maneiras de distinguir uma mosca das flores de uma vespa ou abelha. Caso contrário, os cientistas teriam muitos problemas. A opção mais confiável é verificar suas asas. Além disso, as moscas das flores, via de regra, têm cabeças proporcionalmente grandes e possuem antenas mais curtas que as vespas e as abelhas. E não têm mandíbulas que mordem nem ferrões naturalmente. Elas são apenas moscas listradas. Porém, alguns exemplares se parecem tão pouco com vespas e abelhas que é preciso ser um animal muito estúpido para confundi-las. É pouco provável que esse disfarce grosseiro engane alguém, mas se for assim, não está completamente claro para que ele serve. Ou seja, na natureza nada acontece à toa. Mas e as moscas das flores? Qual é a delas? Elas iam imitar bem as abelhas, mas no meio do caminho elas ficaram com preguiça? Os cientistas não entram em um consenso sobre isso. E as moscas das flores não comentam a situação. Mas as abelhas e as moscas são pelo menos insetos, ou seja, elas não estão tão distantes uma da outra em termos evolutivos. Mas e quanto às imitações mais complexas? Um pássaro que imita uma cobra. O torcicolo eurasiático pertence à família dos pica-paus, mas se comporta como se fosse adotado. Esses pássaros não bicam árvores como fazem os pica-paus, mas procuram comida no chão. Por outro lado, eles têm um pescoço de pica-pau simplesmente incrível. Olhando para este pescoço, a questão do parentesco desaparece na mesma hora, pois ele é longo, flexível e movido por um grande número de músculos. Ou seja, ele possui as mesmas características que permitem aos pica-paus fazer buracos nas árvores. Parece que em algum momento o torcicolo eurasiático percebeu que não precisava bicar as árvores, o que significava que o seu pescoço poderia ser usado para outra finalidade. Aí o pássaro aprendeu a enganar predadores desatentos. Em outras palavras, ele adaptou sua peculiaridade de família para imitar uma cobra quando se sente ameaçado. E isso mesmo, o torcicolo eurasiático finge ser uma cobra usando seu pescoço. Você entenderá como isso funciona ao ver o pássaro em movimento, porque ele realmente balança a cabeça como se fosse uma cobra. E isso parece meio estranho, especialmente se você segurar o torcicolo eurasiático nas mãos. Mas na escuridão de dentro das árvores onde essas aves nidificam, o disfarce provavelmente enganará arminhos, falcões e outros predadores que os queiram comer. E sim, segundo um especialista, foram necessários milhares de anos de evolução para que os torcicolos eurasiáticos percebessem e desenvolvessem sua semelhança com as cobras. Eu gostaria de saber o quão surpreso ficou o primeiro pássaro desses, que acidentalmente balançou a cabeça, assustou o predador e ficou pensando, interessante. E quão surpresos ficaram seus familiares? Mas eles ainda não sabem que em termos de imitação é possível aumentar ainda mais as apostas. E quanto mais inofensivo você for, mais incrível poderá se tornar. Bem, não é bem se tornar, é parecer. As borboletas são moles, frágeis e completamente incapazes de se defender. Não acho que estaria mentindo se dissesse que são uma das espécies animais mais indefesas do planeta quando se trata de conflitos físicos de vida e morte. O que elas podem fazer para um inimigo? Surpreendê-los com sua beleza?
Foi por isso que as borboletas fizeram um movimento evolutivo muito inteligente para privar potenciais predadores de seu apetite. As borboletas corujas que vivem nas florestas tropicais do Novo Mundo podem ficar com até 20 centímetros. E isso é muito, e os pássaros da região adorariam devorá-las. Portanto, as borboletas desenvolveram duas manchas multicoloridas extremamente visíveis em suas asas inferiores. E essas manchas lembram muito os olhos de uma coruja. Não, dá só uma olhada. O formato das asas, aliado à cor e ao tamanho da borboleta, cria uma impressão muito forte da cabeça de uma coruja. Ela pode enganar até uma pessoa. Portanto, as borboletas enganam facilmente os pássaros insetívoros. Ninguém quer mexer com uma coruja. Ninguém. Na verdade, a imitação de um par de olhos é uma seção à parte do mimetismo e uma variedade de animais recorrem a ela. As primeiras que vêm à mente são, claro, as borboletas. Mas, na verdade, a lista é muito longa. As manchas no corpo de um lagarto, as marcas na parte de trás da cabeça de corujas, peixes e até mesmo a parte de trás das orelhas de alguns felinos predadores podem ser consideradas olhos falsos. Até mesmo a linda cauda do pavão é basicamente um monte de olhos extras. Porém, esses olhos nem sempre são uma tentativa de se passar por outro animal. Muito mais frequentemente, essas marcas devem dar ao predador a sensação de que há um par extra de olhos observando, e portanto o efeito de surpresa se perde. Quase todos os predadores param de tentar caçar se alguém estiver olhando para eles. Qual é o sentido? Já não dá para se aproximar mais. E além disso, ninguém quer perseguir uma presa que o avistou. Esta regra funciona tão bem que os fazendeiros começaram a pintar olhos falsos nas vacas, especialmente na parte traseira, e isso funciona bem para proteger o gado dos leões. A propósito, não são apenas as belas borboletas que são boas em imitação, as lagartas também entendem disso. Esta é a Dynastor Darius darius. Seu nível de disfarce é 5.000. Nativas de Trinidade e Tobago, as larvas dessas borboletas desenvolveram uma defesa impressionante contra predadores em potencial. Uma fantasia de cobra muito realista. E isso na fase de casulo. Depois de se transformar em pupa, a Dynastor Darius darius fica pendurada na parte inferior das folhas em um ângulo cuidadosamente escolhido durante 13 dias, fingindo ser uma cobra. Esta é uma estratégia muito inteligente porque as pupas não podem se esconder ou escapar de um predador. Afinal, elas não se movem. E quando você é como uma cobra, quem se arriscará a morder você? Em geral, quando se trata de proteção contra predadores, lagartas e pupas possuem todas as armas: veneno, cordas sedosas, camuflagem, mimetismo, odores desagradáveis, lã intragável, até som. E isso não há nada de surpreendente nisso, considerando que lagartas são apenas salsichas proteicas suculentas, cuja principal função na vida é se tornar salsichas proteicas ainda maiores e mais suculentas. É por isso que elas são caçadas por todos, desde pássaros até humanos. Para que as lagartas tenham alguma esperança de sobrevivência, elas precisam de uma proteção forte. Mas se você acha que uma pupa que parece uma cobra já é um disfarce incrivelmente legal, então você deveria dar uma olhada na lagarta da espécie Emeroplana striptolemus. Ela pode se gabar de um nível de disfarce de mais de 5.000. Além disso, esta lagarta causará facilmente pânico em qualquer um que tenha medo de cobras. A criatura de aparência maluca que vive na exuberante selva amazônica é o estágio inicial da vida de uma borboleta bastante comum da família Sphingidae. Não, é sério, em comparação com outras borboletas esta parece cinza e quase imperceptível. Já a sua larva, se perturbada, a larva expande os primeiros segmentos do corpo, imitando a cabeça de uma cobra de olhos pretos nos quais é possível ver até reflexos de luz. A manobra não é fácil. Primeiro a lagarta deve se inclinar para trás e se virar para expor a parte inferior do corpo com a cor correspondente. Quando a lagarta está em posição, o ar é enviado para essa parte do corpo e é aspirado por meio de pequenos orifícios nas laterais da lagarta. Sim, este estranho animal está literalmente inflando para virar uma cobra. Quando a transformação se completa, a lagarta passa a se parecer com a cabeça de uma cobra venenosa. E se a aparência não bastasse, a lagarta também pode atacar para potencializar o efeito. Quer dizer, fingir atacar. É claro que ela não tem nenhum veneno e não tem nada com que morder. Tudo isso é um nível único de imitação à sua maneira. Embora muitos animais usem manchas oculares para desviar a atenção dos predadores de suas cabeças, a lagarta que imita a cobra tem uma cabeça falsa no mesmo lugar que a cabeça real. Muito provavelmente essa espécie simplesmente não poderá sobreviver se alguma parte do corpo for perfurada ou arrancada. Portanto, a proteção da lagarta funciona em um esquema de tudo ou nada. Ela realmente precisa parecer uma cobra para que um predador em potencial nem pense em chegar perto dela. E adivinhe só, funciona! Pássaros e lagartos, que são os principais predadores dessa lagarta, realmente tentam evitá-la. Sim, qualquer um preferiria evitar uma cobra, especialmente uma cobra venenosa.
Esta é uma estratégia tão eficaz que até mesmo os Slow Lores recorrem a esse disfarce. Para que você entenda o quão surpreendente é esse acontecimento, os primatas não se fingem de outros animais. Bem, mais ou menos. Eles certamente não se passam por répteis, mas no Sudeste Asiático os Slow Lores conseguem fazer isso, e o fazem de uma forma bastante curiosa. Apesar de sua aparência fofinha, esse primata é venenoso, ou seja, ele tem qualidades de uma cobra de verdade. Além disso, ele tem marcas semelhantes às das cobras e faz movimentos muito específicos. Além disso, sibila em caso de perigo. Os especialistas acreditam que os Slow Lores evoluíram para imitar a cobra indiana quando as antigas alterações climáticas tornaram suas florestas mais perigosas. E os Slow Lores são uma espécie noturna, o que só ajuda quando você precisa imitar uma cobra. No escuro fica mais difícil entender o que é que está se contorcendo na sua frente. Porque esse animal realmente se contorce como uma cobra. O animal levanta as patas acima da cabeça formando um capuz, se contorce e emite um som, exatamente como uma cobra furiosa. Além disso... Não, peraí. Acabamos nos concentrando demais nas cobras. É hora de dar atenção aos outros répteis. Qual deles dá para começar a imitar para se proteger? Veja você mesmo. Cabeça estranha e oca, olhos grandes e sem vida. O que é isso? Algum tipo de crocodilo anão? Não, é uma cigarra chamada Fulgora laternaria. A cabeça de formato incomum provavelmente não faz sentido algum, além da defesa por meio do mimetismo. O inseto senta-se no tronco de uma árvore com a cabeça voltada para cima. Quando visto de lado, ele parece um lagarto ou até mesmo um filhote de crocodilo. E isso é suficiente para alguns predadores. Mas a cigarra também tem um plano B. Ela abre as asas e mostra seus olhos falsos. Esses olhos não combinam muito com a cabeça de um crocodilo, mas eles causam o efeito desejado. E aqui vai uma curiosidade. Na década de 70, um repórter colombiano escreveu uma crônica sobre esse inseto e contou uma lenda de que se ele picasse uma pessoa, ela morreria. A única cura era cometer um ato de amor em 24 horas. Embora essa espécie não represente qualquer perigo, a publicação do texto numa revista nacional tornou-se muito famosa. Não! Não! Ou seja, esse é um excelente inseto para um rei das cantadas. Bem, isso... Que Pokémon é esse? A natureza adotou esta estranha criatura com uma cabeça de libélula, asas, listras de vespa e corpo de louva-a-Deus. Porém, a estranheza não termina aí, pois isto não é nenhum dos insetos citados. Então, quem é essa coisa? Bem, muito provavelmente essa é a primeira vez que você ouvirá falar dessa criatura. Esse é um mantispídio e ele faz parte da mesma ordem em que os cientistas colocaram os crisopídeos e as formigas-leão. Os mantispídios são os campeões do mimetismo. Os adultos podem ser vistos nas folhas das árvores e nos arbustos no verão. Eles quase não se movem. Afinal, por que se preocupar se você se parece com uma vespa pronta para dar uma ferroada? E não, os mantispídios não podem fazer isso, mas ninguém precisa saber. Na verdade, os mantispídeos estão entre os insetos menos estudados do mundo dos invertebrados. Poucos os estudam, e para aqueles que o fazem, a diversidade e o ciclo de vida dos mantispídeos ainda são um segredo. A maioria dos mantispídeos são pequenos, seu comprimento não passa de 15 milímetros, e o comprimento da asa anterior das espécies maiores atinge 35 milímetros. Eles parecem um louva-a-Deus com um protórax alongado e patas dianteiras predatórias com espinhos que são mantidos dobrados, como um louva-a-Deus. Mas dizer que os mantispídeos imitam os louva-a-Deus não seria inteiramente correto. Pelo contrário, eles são um exemplo de evolução convergente. Ou seja, a natureza criou um animal tão legal que o duplicou em diferentes partes do planeta, independentemente umas das outras. Assim como os louva-a-Deus, os mantispídeos são predadores de artrópodes e desempenham uma função importante no controle das populações de certas pragas. Eles são predadores de emboscada complexos, algo também típico dos louva-a-Deus. Mas apesar de tudo isso, algumas espécies de mantispídeos imitam vespas, porque é simplesmente mais seguro assim. Em vez de um louva-a-Deus relativamente inofensivo, o pássaro vê uma vespa com uma picada venenosa. O pássaro precisa disso? Definitivamente não. Eu estava aqui pensando, será que existe alguma situação inversa em que alguém maior e mais sério finge ser um inseto? Na verdade, sim. Nas savanas do sul da África vive um lagarto chamado Heliobolus lugubris. Ele tem uma cor incrível, veja você mesmo. E há um bom motivo para uma cor tão incomum. Um besouro que vive na mesma região tem uma cor muito parecida. O lagarto em si não recebeu nenhum mecanismo de defesa da evolução. Portanto, sem seu disfarce, ele seria um lanche ideal para qualquer um. Mas os besouros antia que ele imita
lagartas são capazes de borrifar ácido fórmico, o que é muito desagradável para os predadores. No entanto, o lagarto não se limitou apenas à cor. É preciso ter outro plano. Vai que ele se depara com um predador que não está muito atento aos detalhes? Bem, os Antier têm uma maneira característica de se mover. Correm aos solavancos, parando constantemente. Os lagartos se movem da mesma maneira e até dobram o corpo, para que ninguém duvide de nada. Então, de longe é quase impossível distingui-los. Qualquer predador pensaria 2 vezes antes de atacar nosso lagarto, afinal ele poderia acabar sendo um inseto. E isso é triste e nada saboroso. Mas só os jovens, ou seja, filhotes e adolescentes, podem se orgulhar dessa coloração. Os lagartos adultos são grandes demais para serem confundidos com besouros. Por isso, para sobreviver, precisam confiar em sua velocidade e sua coloração arenosa, que os ajuda a se fundir com o solo. Em geral, se você observar o mundo animal um pouco mais de perto, fica claro que os líderes absolutos em camuflagem e imitação são os filhotes. É tudo muito lógico aqui. Eles ainda estão indefesos, desajeitados e incapazes de se defender. Portanto, precisam se virar de alguma forma para sobreviver até a idade adulta. Assim, enquanto a maioria dos pássaros jovens confia em seus pais para proteção, os filhotes de chorona cinza têm suas próprias táticas de sobrevivência. Para evitar serem comidos por predadores, eles imitam lagartas venenosas. É mais fácil do que parece, pois quando eclodem os filhotes são cobertos por penas farpadas de uma cor laranja chamativa. Nenhum pássaro em sã consciência atrairia a atenção dessa maneira, mas as lagartas fazem isso. Elas usam cores chamativas para alertar os predadores sobre sua toxicidade. E para tornar o disfarce ainda mais eficaz, os filhotes até se contorcem como lagartas. E o tamanho da lagarta que os filhotes imitam é quase o mesmo. Mas para elevar a segurança a um nível realmente elevado, os pais colaboram. Para não expor os filhotes a riscos desnecessários, eles vão para o ninho com menos frequência, cerca de 1 vez por hora. E quando isso acontece, os filhotes não choram, como costumam fazer. Ou seja, que nem as lagartas, que também são um pessoal bastante silencioso. Mas e os peixes? Bem, eles também são bastante interessantes. Este, por exemplo, é um tubarão zebra. É um adulto. Não dá para não se perguntar por que ele recebeu esse nome. O que quero dizer é, no que ele se parece com uma zebra? Por que não um tubarão manchado? Ou, sei lá, um tubarão leopardo? Mas a situação fica mais clara se você olhar para os seus filhotes. E, claro, seu corpo está coberto de listras por um bom motivo. Assim como os filhotes de leopardo copiam a coloração do temido texugo do mel, os filhotes de tubarão zebra copiam a coloração da laticauda colubrina. Os filhotes desse tubarão se parecem muito com essas cobras marinhas na cor e no formato do corpo, e até nadam de um jeito parecido. As cobras marinhas, por sua vez, são venenosas e se defendem ativamente dos predadores. Sim, elas são predadas por algumas espécies de tubarões, mas a maioria parece evitar a laticauda colubrina como presas. Os tubarões zebras simplesmente se aproveitam dessa situação. Além da cor, eles possuem uma barbatana caudal muito longa, que surpreendentemente lembra a larga cauda em forma de remo das cobras, para que ninguém tenha dúvidas. Quando os pesquisadores perceberam tudo isso, eles se deram conta que esse mimetismo foi o primeiro caso entre tubarões e raias. Ao que tudo indica, esse pessoal é bacana demais para imitar alguém. Pessoalmente, acho que tentar ser menos perceptível é provavelmente mais fácil do ponto de vista evolutivo do que fingir ser outro alguém. Parece ser menos trabalhoso. Então, quando Steve me mostrou uma barata brilhante, presumi que fosse alguma vítima de um experimento científico. Bom, ou a barata caiu no fósforo, sei lá. Ela não poderia ter feito isso consigo mesma, né? Uma barata brilhante pode ser vista no escuro melhor do que qualquer outra e isso é simplesmente um presente para os predadores. Porém, ela está perfeitamente bem, porque nos mesmos lugares vive outro inseto luminoso, o besouro Pyrophorus. Essa estranha dupla vive nas florestas tropicais ao redor de um vulcão ativo no Equador. O besouro brilha no escuro para atrair um parceiro. Brilhar se você está procurando amor no escuro é simplesmente uma economia de tempo. Para compensar o perigo a que o besouro se expõe, ele é altamente tóxico. Resumindo, condições ideais. Nossa barata luminosa usa isso de maneira muito inteligente. Os predadores não a tocam porque não querem receber uma dose de toxinas. Os cientistas afirmam que os mecanismos de brilho dentro dos insetos são idênticos, mas ainda não sabem dar mais detalhes. Tanto os besouros quanto as baratas são tão raros que não podem ser capturados, para não provocar sua extinção. Há suspeita de que essas baratas já estão em extinção, já que apenas um exemplar foi coletado há cerca de 70 anos. Além disso, um vulcão está ativo por ali. Não é uma atmosfera muito saudável. No entanto, este uso de iluminação é uma exceção à regra. Técnicas de mimetismo muito mais comuns são listras ou algumas manchas que parecem olhos. Você já se perguntou por que quase todos os grandes felinos selvagens são manchados ou listrados? Existem várias dezenas de espécies no planeta e apenas algumas delas, como os leões, podem se gabar de ter uma cor só. E mesmo assim, os leões nascem com manchas e só depois as perdem, à medida que envelhecem.
Os cientistas dizem que é provável que os desenhos nas peles de diferentes felinos tenham evoluído separadamente, ou seja, nem todos descendem de um ancestral manchado, mas de alguma forma chegaram a essa coloração de forma independente. Mas por quê? Por que a evolução cria criaturas manchadas com tanta persistência? Bem, porque é uma camuflagem muito boa. Tão bom que ela foi emprestada até por um caranguejo. O caranguejo leopardo ou Hepatus epheliticus tem manchas semelhantes às de um leopardo, e elas têm o mesmo propósito que as dos grandes felinos. Pense nisso como uma estampa de camuflagem em um uniforme militar, cujo objetivo é tornar a pessoa mais difícil de detectar à distância quando ela está em movimento. Se algo de uma cor só se mover na frente de um fundo multicolorido, ele se destacará, mas um uniforme multicolorido movendo-se contra um fundo multicolorido se mistura melhor. Da mesma maneira, o caranguejo leopardo pintado, que geralmente se enterra parcialmente na areia, é muito mais difícil de detectar do que qualquer um de seus parentes. E você deve admitir, há algo incrivelmente estranho no fato de que animais tão diferentes, de forma alguma relacionados entre si, compartilham essa mesma coloração intrincada. A julgar pelos sons, voltamos às abelhas. Bem, já que é assim, então é hora de dizer, não são apenas as moscas que tentam imitá-las. Há mais um animal. Isso porque as abelhas e vespas são muito eficazes em termos de defesa. Ou melhor, elas receberam a defesa mais eficaz. Suas picadas afiadas, junto com uma toxina dolorosa, funcionam tão bem que podem até assustar algumas corujas. As corujas têm um medo real desses insetos. Quando os pesquisadores reproduziram o zumbido das abelhas para as corujas, as aves imediatamente tentaram voar para longe. Em comparação, quando reproduziram sons de presas, as corujas ao contrário se aproximaram do alto-falante. Os especialistas dizem que as corujas e muitas outras aves tentam evitar insetos que picam. De fato, elas até evitam as árvores onde esses insetos fazem seus ninhos. E parece que alguns morcegos, mais especificamente os morcegos de orelhas de rato, decidiram se aproveitar das peculiaridades legais das abelhas. Quando os cientistas os pegaram para estudar, os morcegos emitiram sons muito parecidos com o zumbido das abelhas e vespas. Se funcionou com as corujas, deve funcionar com os humanos, certo? Foi assim que os pesquisadores chegaram à conclusão de que esses morcegos tentam enganar as aves de rapina que os caçam. E parece que as corujas ainda não aprenderam a distinguir entre o zumbido real das vespas e o zumbido dos morcegos. Portanto, os morcegos continuam zumbindo. E vale a pena dizer que quando os cientistas descobriram os morcegos e os sons que eles faziam, ficaram muito entusiasmados. Por quê? Porque este é um dos exemplos mais únicos de imitação. Eles até pensaram que este poderia ser o primeiro caso de mimetismo acústico. Apenas um pequeno spoiler. Não era a primeira vez. Mas isso não o torna menos incomum, porque quando os pesquisadores falam sobre mimetismo enganoso, eles se referem principalmente à semelhança visual. Mas a natureza continua surpreendendo. Ela foi ainda mais longe e dotou alguns animais da capacidade de copiar os sons de outros. Considerando que nem todos os predadores procuram presas por meio da visão, esse mimetismo funciona. E como funciona? As habilidades vocais da coruja das cavernas há muito intrigam ornitólogos e outros cientistas, pois além dos pios e outros cantos típicos das corujas, essa ave é conhecida por mais um som, e ele faz você ficar de cabelo em pé, porque a coruja sibila, de modo longo e estridente. Vale dizer que a coruja das cavernas não vive em árvores. Ela prefere tocas que outros animais como cães da pradaria e esquilos cavam. Assim, os cientistas acreditam que seu hábito de sibilar pode ter evoluído para que a coruja imite uma cascavel. E na verdade soa parecido. Não, sério, escuta só. E essa ameaça audível geralmente é suficiente para afastar da toca a maioria dos visitantes indesejados. O que acontece é que as cascavéis são, em alguns aspectos, um pouco como as vespas. Ninguém quer se meter com elas. Portanto, o barulho da coruja pode assustar praticamente qualquer um de sua toca, exceto os cientistas. Eles são simplesmente persistentes demais. Outro ótimo exemplo que é seguido é a víbora do Gabão. Ela não faz barulhos com a cauda, mas ainda é muito perigosa, tem presas gigantes e um grande suprimento de veneno. Portanto, o sapo gigante africano decidiu que fingir ser essa cobra era uma ótima ideia. Quando ameaçadas, as víboras do Gabão inclinam a cabeça e emitem um longo silvo de alerta antes de atacar. O sapo faz o mesmo. Mas não é só isso. Dê uma olhada nessa foto. Ela mostra a cabeça de uma víbora e o dorso do nosso sapo lado a lado. Você consegue encontrar as diferenças? O formato triangular do corpo, a pele excepcionalmente lisa para um sapo e a coloração tornam um anfíbio o mais semelhante possível à cobra. Mas... ok, sejamos francos. Para um ser humano talvez não seja muito difícil distingui-los. Basta olhar atentamente para as escamas que cobrem a cabeça da cobra. Só que a víbora do Gabão é tão perigosa que nenhum predador vai olhar de perto.
A semelhança é suficiente para ver esse animal e passar longe dele. Ou melhor ainda, dar meia volta e correr na direção oposta, por via das dúvidas. Aliás, para complementar sua aparência, o sapo aprendeu a ficar em uma pose especial sem usar os membros dianteiros. O que é compreensível, afinal a cobra não tem membros. O resultado disso é que o sapo fica parecido com uma víbora que levantou a cabeça e se prepara para atacar. E estou lhe dizendo, você tem que fugir de algo assim. Mas como o sapo conseguiu tamanha semelhança? Considerando sua história evolutiva próxima e o fato de que os sapos só são encontrados em locais onde há víboras, é provável que eles tenham evoluído juntos. A cobra ficou venenosa e o sapo... O sapo é um caso típico de copia, mas não faz igual. Bem, você aprendeu sobre um monte de animais que copiam a aparência ou até mesmo sons de outros. Claro que não listei todos, porque existem muitos exemplos assim. Mas você pensa que a natureza não pode mais te surpreender? Ah, pense de novo. Apresentamos um peixe que copia a eletricidade. Você ouviu certo. Nas águas doces da América do Sul, todo animal sabe que mexer com uma enguia elétrica é uma má ideia. Com seus choques elétricos de até 860 volts, elas são capazes de lidar até mesmo com animais grandes e fortes, como um jacaré. Para desenvolver essa habilidade, a enguia percorreu um longo e difícil caminho evolutivo, possui órgãos especiais e uma estrutura corporal especial. O peixe hipopomide não se incomodou tanto. Ele foi mais astuto e simplesmente aprendeu a se passar por uma enguia. O fato é que nas águas da Amazônia existe uma quantidade muito grande de peixes, como bagres como este, que usam eletrolocalização para encontrar presas. Todas as criaturas na água possuem um campo elétrico fraco ao seu redor. Esses peixes percebem isso e assim conseguem pegar o jantar. Obviamente, eles também detectam a enguia elétrica e a evitam. Portanto, o hipopomide aprendeu a enfeitiçar a eletricidade ao seu redor para que potenciais predadores o confundam com uma enguia elétrica. E imagine só, não há semelhança externa. A maioria dos predadores provavelmente evitará qualquer coisa que se comporte mesmo que remotamente como uma enguia elétrica, pois um único erro aqui pode ser o último de sua vida. Basicamente, se algo não se parece com uma enguia elétrica, não age como uma enguia, mas parece com uma enguia, é melhor evitá-lo. É melhor assim. Mas apesar de todos os animais que listei hoje, o principal mestre da enganação, uma espécie de Loki do mundo animal, só pode ser o polvo. Mas não qualquer um, mas o polvo mímico indonésio. Essa espécie recém-descoberta, que vive nos mares tropicais do sudeste asiático, pode assumir a aparência e copiar o comportamento de várias criaturas. Seu repertório é simplesmente algo fantástico. A maioria dos animais imitadores personifica apenas um outro animal e leva milhares de anos de evolução para alcançar a semelhança perfeita. Mas não este polvo. Ele é um ator versátil com uma variedade de personagens e pode alternar rapidamente entre os papéis quando necessário. Assim como outros mímicos, o polvo muda de cor para se camuflar. Além disso, ele também pode distorcer seu corpo para se tornar um peixe-leão, uma água-viva, uma cobra marinha, um camarão, um caranguejo. Os cientistas contaram 3 espécies que este polvo pode imitar. Aqui, por exemplo, ele está imitando um lírio do mar. E é assim que a criatura original é. A semelhança não é exatamente de 100%, mas se esse disfarce não funcionar, ele sempre pode tentar outro. Por exemplo, para evitar o ataque de peixes territoriais, o polvo imita uma cobra marinha, que é venenosa e ataca esses peixes pequenos. Para fazer isso, o polvo esconde 6 tentáculos atrás do corpo na toca, e levanta os 2 tentáculos restantes em direções opostas, movendo-os como se fossem uma cobra. E a questão toda é que o polvo é muito inteligente. Ele é capaz de escolher as espécies que imita dependendo do tipo de predador. À medida que o polvo se move entre os locais de alimentação, ele assume a forma aerodinâmica e achatada dos linguados, colocando todos os tentáculos atrás de si mesmo e mudando de cor ao mesmo tempo. E não é só isso, ele escolhe a cor do linguado venenoso, justamente do venenoso, para que os predadores não se interessem por ele. Pela mesma razão, o polvo se finge de peixe-leão. Para se transformar neste peixe venenoso, ele nada próximo ao fundo, enquanto seus tentáculos ficam da cor do peixe-leão, atrás do seu corpo. De longe não dá para perceber a diferença, mas um dia esta imitação foi longe demais. Demais mesmo. Há alguns anos, o investigador estava filmando nosso polvo durante um mergulho na Indonésia quando notou um companheiro, um pequeno peixe que seguia o polvo durante vários minutos. Ele sempre ficava perto dos tentáculos e adivinha só, ao que tudo indica, este investigador tinha uma atenção muito afiada, porque a cor e as listras do peixe eram simplesmente uma cópia do polvo. Não, pera aí, vamos tentar outra vez. Então, Steve, você está dizendo que esse polvo, que mais uma vez estava fingindo ser alguém, e encontrou alguns peixes que decidiram fingir ser ele? Fingir ser um polvo? E esperemos só que não haja um segundo peixe fingindo ser o primeiro. Caso contrário, o universo entrará em colapso. Eu não tenho nem dúvidas.
Mas o mais engraçado é que esse incidente é pura coincidência. Os cientistas identificaram o peixe como um representante das espécies Opisthognathidae. Seria incrivelmente estúpido se esse peixe evoluísse para imitar um polvo em constante mudança. Portanto, os cientistas acreditam que ele simplesmente aproveitou uma feliz coincidência. O polvo não é particularmente incomodado por predadores, e quando o peixe fica por perto fingindo ser um tentáculo, ele pode se mover com segurança de um lugar para outro. Mas de onde vêm os imitadores? Não me refiro especificamente a este peixe ou a este polvo, mas de modo geral, bem, a maioria dos seres vivos tem predadores, e portanto está em uma constante corrida armamentista evolutiva. É preciso inventar novos truques para evitar ser comido, enquanto os predadores se adaptam para lidar com esses truques e comer mesmo assim. Como resultado, alguns organismos evoluíram para tornar a detecção menos provável. E seria muito legal contar para você sobre alguma maneira incrível e milagrosa através da qual os animais adquirem suas características de cópia. E imagine só, seria uma loucura. Mas não, e isso não acontece, pois o segredo de qualquer mimetismo está na boa e velha seleção natural. Vou explicar da forma mais simples possível. Uma borboleta vive, põe ovos e as lagartas nascem. Elas são todas iguais, mas uma delas por algum motivo aleatório tem manchas estranhas em seu corpo. Por outra feliz coincidência, essas manchas dão a essa lagarta uma semelhança com outro inseto tóxico com o qual todos os predadores da área estão familiarizados. Eles evitam esse inseto. Nesse momento, as manchas ainda não são um mimetismo completo, mas simplesmente uma semelhança distante. No entanto, isso é suficiente para que a lagarta sobreviva, enquanto seus irmãos e irmãs sem manchas na maioria dos casos não sobrevivem. Quando nossa lagarta manchada produzir sua prole, essa prole não será manchada. No entanto, a chance de uma nova lagarta manchada nascer é ligeiramente maior. Digo ligeiramente porque estamos falando de centésimos de 1%. Para que estas manchas realmente se fixem a nível genético e se tornem uma característica permanente, vários milhões de anos devem passar. A evolução precisa de tempo para que os centésimos cheguem aos 100% finais. Assim, enquanto nossa família de lagartas manchadas estiver evoluindo e se consolidando, novas características aleatórias começarão a aparecer entre os descendentes. Essas características aumentarão a chance de sobrevivência do inseto ou, ao contrário, as diminuirão. As que aumentam as chances provavelmente permanecerão e se consolidarão, mas, novamente, isso exigirá novas dezenas de milhões de anos. E assim por diante para todas as características. Na verdade, tudo no mundo animal funciona de acordo com esse esquema, mas olhar para esse processo através do exemplo do mimetismo é de alguma forma particularmente interessante. Bem, temos um vídeo sobre mimetismo. Podemos considerar que as estrelas se alinharam. Resumindo, cada animal que copia outro teve sorte dezenas de milhões de vezes no curso da evolução, e por dezenas de milhões de anos. Cada mancha e cada detalhe de semelhança, mesmo que minúsculo, é uma evidência da incrível jornada que os ancestrais deste animal fizeram. Então, por que então nem todos os animais imitam? Parece um bom plano de sobrevivência, e infelizmente eles simplesmente tiveram azar ou menos sorte. Além disso, porque para que o mimetismo funcione, ele deve ocorrer muito raramente. Caso contrário, os predadores deduziriam tudo, começariam a distinguir os impostores e não haveria sentido em imitar. Em geral, mesmo nessa questão que acabou de me ocorrer, a natureza já conseguiu alcançar um equilíbrio. Até mais!